Nossa, quando eu cheguei no Brasil, com 5 anos, na verdade eu voltei pro Brasil porque eu nasci aqui, eu ouvi a língua mais difícil da face da Terra. Era a língua do P. E por que eu tô te contando isso? Porque eu, P, vou, P, é a única coisa que eu aprendi na língua do P. E aí me perguntaram esses dias, francês é difícil? Fiquei pensando, difícil mesmo, é a língua do P. Bom, vou te explicar um pouquinho por que eu acho que o francês não é difícil e por que eu acho que a língua do P também não é tão difícil quanto eu achava que era. O que aconteceu comigo? Eu vi aquela coisa que era muito diferente, a tal língua do P, e pensei: meu Deus, é difícil. Eu substituí o adjetivo diferente pelo adjetivo difícil. Francês é diferente do português? É. Muito diferente? Nem tanto. É uma língua latina. Várias das palavras do português também vêm do latim. Então, é mais ou menos a mesma base. Depois que a gente aprende a afrancesar a palavra, às vezes a gente até chuta uma palavra que a gente não conhece e acerta a palavra em francês. Quer um exemplo? Verdade em francês, a gente vai dizer berté. Então, liberdade, liberté, puberdade, puberté. Então, depois que a gente aprende esses mecanismos, a gente até consegue chutar uma palavra. Às vezes dá certo, às vezes não, mas já é uma grande ajuda. Uma das primeiras diferenças, eu acho que a principal quando a gente ouve, é que os sons são bem diferentes. Existem vários sons que não tem no português e tem no francês. E aí essa diferença causa um estranhamento, porque você nunca ouviu aquilo, nunca falou aquilo, e aí você fica, meu Deus, o que é isso? Mas os fonemas do francês é mais ou menos uma semana que você demora para aprender, no sentido de começar a identificar as diferenças, se você tiver a ajuda de um professor, ou mesmo um curso online, ou um guia, vídeos no YouTube. Então não é assim tão difícil. Outra coisa que é bem diferente do francês e do português é que em português normalmente a gente fala palavra por palavra. E em francês a gente emenda várias palavras e fala tudo junto. Então quem ouve pela primeira vez não consegue reconhecer nada. Você tem que aprender a cortar as palavras daquilo que você ouviu. Mas também é um treino, não é uma coisa de outro mundo. E é o oposto do alemão, né? O alemão, fiz algumas aulas, não entendo nada de alemão praticamente, mas eles param para respirar no meio da palavra, tem uma pausa. Em francês, nem entre uma palavra e outra eles fazem pausa. Então são coisas da língua que a gente vai aprendendo e não é tão complicado assim. Então, primeira coisa, não substitua diferente por difícil. Aí me falam, ai Luísa, mas é difícil sim. Olha, eu estudei francês num curso e eu estudei assim 4 anos e não falo nada. Falar uma língua é diferente de estudar uma língua. Dizer que você estudou muitos anos uma língua e que não sabe falar é a mesma coisa da pessoa que reclama que tá fraco, tá corcunda, tá todo feio e tá indo todo dia pra academia e fica lá olhando o povo malhar. Então, falar aqui é músculos. A boca tem vários músculos: garganta, bochechas, os lábios, a língua. Então, falar uma língua é uma atividade muscular. Você não vai aprender só olhando os outros ou só ouvindo. Você tem que, de fato, exercitar os músculos. Então, próxima vez que você me disser, eu estudei muito, mas eu não falo, pensa lá. A gente precisa ir para academia para carregar peso, não é para olhar os outros, né não? Então tá. Então a gente já viu que francês é diferente. Para aprender a falar, eu tenho que falar e não ficar só estudando. Uma terceira coisa que você tem que prestar atenção é que cada pessoa é diferente. Cada pessoa estuda de um jeito diferente. Então, por exemplo, eu tenho alunos que para aprender eles precisam olhar as letras escritas, a palavra escrita. E eu já tenho outros alunos que parece que quando eles fazem muita lição de casa, que eu passo para eles, por exemplo, leia esse texto em casa, volta para a aula e involuiu, parece que desaprendeu. Porque são pessoas que não aprendem lendo, eles aprendem ouvindo, eles aprendem vendo. Então você tem que se conhecer e pensar qual é o meu melhor jeito de estudar. É lendo? Vamos ler. É ouvindo? Vamos ouvir. É falando? Cursos de teatro.
peça de teatro, fala sozinho no banheiro. Então, cada pessoa tem um jeito de aprender que é diferente e é importante respeitar esse jeito e não se comparar com os outros. E aí, nessa coisa de se comparar com os outros, tem uma questão aqui que a gente vai discutir também. Então, vamos lá. Imagina, você tá lá na sua aula de francês. E aí, o seu coleguinho ao lado fala um monte. E você não fala nada ainda. Aí você começa a falar assim, putz, né, o problema tá comigo, olha ele ali, sabe? Você começa a se comparar. E aí comparar é ruim. Porque, por exemplo, tem alunos que falam muito bem e não conseguem escrever. Tem outros que esse é o problema do inteligente, que é o aluno que consegue ler, por exemplo, um texto, ele olha o texto em francês, já identifica as palavras, porque é parecido um pouco com o português, né? É a mesma origem. E aí ele sai lendo o texto em francês como se estivesse lendo em português e acha que tá arrasando, acha que tá lendo tudo em francês. E os amigos também às vezes acham que o cara tá arrasando, coitado. Mas não, ele tá lendo do jeito que leria em português. Se ele falasse daquele jeito na França, ninguém ia entender nada. Então tem essas questões, assim, é diferente, mas não é difícil. A gente tem que ir aprendendo as diferenças e pouco a pouco a gente vai avançando na língua. Tem que falar, porque só estudar não adianta, né? É uma questão de musculatura, você tem que falar. E não se compare com os outros. Cada um tem a sua maneira de aprender, cada um tem o seu tempo. E mesmo pessoas que têm mais dificuldade em encontrar o seu jeito de estudar e o seu jeito de avançar, se realmente querem e se esforçam, eles conseguem seguir um ritmo normal de aprendizado. Então, coragem nos seus estudos de francês, boa sorte e não fale mais que francês é difícil. Bisous, au revoir!